Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos ter esta oportunidade maravilhosa de estudar o Vem e Segue-me. Hoje estamos estudando Isaías, dos capítulos 50 até o 57. Faço muito bem-vindo a todos vocês que assistem pela primeira vez. Caso goste, não esqueça de deixar um like, deixar um comentário e se inscrever no nosso canal. Tá bom? Assim você faz parte da nossa classe. Muito obrigado a todos vocês que têm deixado mensagens tão lindas. Eu estou tão feliz. Na outra semana eu havia comentado de um grupo de estudo que nós temos na nossa ala. E à noite, todos os dias à noite, nós lemos um capítulo do livro de Mórmon. Várias pessoas começaram a me escrever pedindo para fazer parte desse grupo. Eu estou pensando em como fazer isso, porque o nosso grupo é de 8 pessoas, mais ou menos, tá bom? Um pouquinho menos. Às vezes 8, 6. É um grupo reduzido. Então eu estou pensando como fazer isso para que mais pessoas possam participar. Eu não sei ao certo ainda, tá bom? Mas estou pensando. E será um prazer compartilhar com vocês. Hoje nós vamos continuar nosso estudo de Isaías. Isaías é o profeta que foi mais citado por todos os profetas, é o mais citado nas Escrituras. E Isaías testificou do Salvador, como todos os profetas, mas especialmente Isaías. E ele tem testificado muito sobre o Salvador. Eu gostaria de começar lendo no capítulo... Só uma coisinha, como é que nós vamos fazer? Vamos ler alguns versículos, fazer alguns comentários, tá bom? Bem simples, para que possamos aprender um pouco mais. Em Isaías capítulo 50, no versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor, onde está esse libelo de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Para nós entendermos esse versículo, nós temos que entender que na antiga Israel, eles podiam se divorciar, e então era dada uma carta dizendo que estava sendo dissolvendo, né? Estava sendo repudiada e não queria mais. E assim era feito o divórcio naquela época, tá bom? A separação. Também devemos entender que quando tinham dívidas, as pessoas podiam se vender elas mesmas, darem pagamento, se vendiam para poder pagar a dívida. E aí nós entendemos melhor o contexto desse versículo. Porque a antiga Israel, o Senhor falou assim, onde que está a carta? Eu não desfiz o convênio. Lembra que o Senhor fez convênios com Abraão, Isaac, Jacó. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, então vieram as 12 tribos, lembra disso? E aqui o Senhor está dizendo assim, olha, eu não desfiz o convênio, eu não dei uma carta de divórcio, nem vocês se venderam, não aconteceu isso. Então o Senhor está dizendo para nós aqui que o Senhor não rejeitou os convênios que tinha com a casa de Israel, é isso o significado. Que coisa extraordinária, nós que ao fazermos convênios com o Senhor, temos a certeza de que o Senhor nunca quebrará os convênios que fez conosco. Ele estabelece os termos e nós então aceitamos, e uma vez aceito os convênios, o Senhor não se desfaz mais. Por que podemos confiar no Senhor? Lembra que Isaías estava ali entre 740 a 701 a.C., e olha o que ele fala, a profecia que ele fala do Salvador. As minhas costas, no capítulo 50, versículo 6. As minhas costas dou aos que me ferem, e a minha face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face de opróbrios e de escarros. Ele estava aqui claramente fazendo uma profecia do Salvador do mundo que viria, que não desistiria, que faria expiação, que proporcionaria ele, o Salvador, Jesus Cristo, proporcionaria a redenção para todos nós. E todos nós seremos redimidos, toda a humanidade. E o que significa isso? Que todos aqueles que nasceram nesta terra, um dia hão de ressuscitar devido ao Salvador. Mas isso quer dizer que todos vão voltar à presença do Pai Celestial e viver como filhos? Não, isso é outra coisa.
Então você está falando de exaltação. Exaltação é para aqueles que guardarem os convênios. E na minha casa o Senhor fala que tem muitas moradas, né? Então tem o reino celestial, terrestrial e celestial, sendo o mais alto grau do reino celestial a exaltação. Então o Salvador, ele pagou o preço. Ele não rejeitou o convênio que tinha conosco. E no versículo 8 fala assim: perto está o que me justifica. Quem condenará comigo? Então o Salvador, ele é o nosso mediador. O Salvador é aquele que nos justifica diante do Pai. E nós podemos confiar no Salvador Jesus Cristo. Mas o que acontece? Às vezes eu, você, a humanidade, todos nós, passamos por momentos difíceis na vida. E ao passar por esses momentos difíceis, olha o que fala aqui Isaías. No versículo 10, ainda do capítulo 50. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz de seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor, no nome do Senhor, e firme-se em seu Deus. Então o profeta está dizendo, olha, o Senhor, ele não desfez o convênio, ele pagou todas as coisas com sua própria vida. E quando você estiver nesses dias tão difíceis, que são chamados de trevas, continua confiando no Senhor. E então Isaías faz uma advertência terrível, que afeta até a nós nos nossos dias, no versículo 11. Eis que todos vós que acendeis fogo, e vos cingis com faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Olha que advertência terrível o Senhor faz a toda a humanidade, que em vez de se apoiarem no Salvador Jesus Cristo, que não quebrou o convênio, que expiou por todos nós, possibilitando a redenção, que todos seremos redimidos, olha o que acontece. Muitos não acreditam no Senhor e procuram ser iluminados numa noite escura por faíscas, ou seja, por seu intelecto, pelas filosofias do mundo, talvez por seu poder material, o seu conhecimento acadêmico. Lembro-me de uma vez que eu estava na faculdade e o professor, eu já citei isso, ele deu uma aula de duas aulas, uma manhã inteira sobre geologia, formação da Terra, e depois ele encerrou dizendo assim, olha, se alguém que está aqui nessa sala ainda acredita em Deus, não sei o que está fazendo na faculdade. Houve um silêncio na sala. Eu levantei a mão, ele perguntou o que eu desejava, eu disse, olha, eu acredito que foi Deus que fez a Terra assim. Daí ele saiu da sala. Vários alunos universitários, né, vieram até mim depois e falaram, olha, eu também acredito que foi Deus. Irmãos e irmãs, que em vez de nós, o que Isaías está advertindo aqui, nos apegarmos a essas coisas do mundo, às filosofias do mundo, aos modismos, aos padrões estabelecidos pelo mundo, que possamos, quando estivermos em trevas, confiar no Senhor. E eu quero dizer assim, quando você estiver num momento muito feliz, de muita alegria, agradece mais ao Senhor para que esses dias se prolonguem e você tenha mais paz no seu coração, tá bom? No 51, o Senhor fala no versículo 1, ouvi-me vós que os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde foste cavados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Aqui, quando fala em rocha e caverna, o Senhor está se referindo a Abraão. Lembra que o Senhor chamou Abraão e fez convênios com ele, em que em sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra? Então, irmãs, irmãos, quando nós fazemos convênios com Deus, nós nos tornamos a semente de Abraão. Lembra que o Senhor abençoou Abraão para que tivesse sua família, uma família eterna, que a sua descendência fosse como as estrelas dos céus ou a areia do mar, e que se nós pudéssemos contar, assim o fizéssemos, de tão inumeráveis que eram.
Então, quando você hoje, em nossos dias, aceita o Evangelho de Jesus Cristo, você se torna a semente de Abraão. Fantástico, né? E aí, ao aceitar o Evangelho e fazer convênios com Deus, você também pode ter uma família eterna. Isso é extraordinário. No 4 diz assim, porque de mim sairá a lei. Olha, Isaías falando dos nossos dias, que nós teríamos profetas vivos, nós teríamos escrituras modernas, que de novo para nós seriam revelados todos os convênios de Deus. E essa é a época de restauração de todas as coisas, e nós vivemos nessa época, a época da restauração de todas as coisas. Talvez, se você estiver me ouvindo e você não é um membro de a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, eu coloquei um link aqui para que você possa descobrir as nossas crenças, e um link também para você receber gratuitamente um livro, o livro de Mórmon, que fala desses convênios. Muito bem. E no versículo 6 tem algo assim maravilhoso que me tocou muito, que diz assim, ó, e a terra envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Então o Senhor está dizendo assim, ó, essa terra vai passar, todos os que aqui vivem vão morrer, mas daí o Senhor fala assim, ó, porém a minha salvação durará para sempre. Irmãs e irmãos, que pensamento maravilhoso, que revelação grandiosa, saber de que nós podemos confiar no Senhor. E embora este mundo passe, e embora todos irão morrer um dia, iremos ressuscitar devido à expiação do Salvador. Podemos confiar no Salvador. E no versículo 7 diz assim, povo em cujo coração está a minha lei. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho está sendo pregado novamente sobre toda a terra, em todos os continentes. Missionários estão indo em todos os lugares, levando as alegres novas do Evangelho restaurada. E nós podemos receber o Evangelho de Jesus Cristo, que nos é anunciado através de profetas e apóstolos vivos, de escrituras modernas, que junto com a Bíblia são um testemunho de que a salvação é só através do Salvador Jesus Cristo. Não é fabuloso? Não é maravilhoso? A pergunta é, a lei do Senhor está escrita no meu coração? Eu sou a mesma pessoa que vai ao domingo orar na igreja, renovar seus convênios, eu sou essa mesma pessoa durante a semana? Eu vivo o Evangelho na igreja, vivo no meu lar, no meu trabalho, em todos os lugares? Esta é uma pergunta de ouro que podemos fazer. No versículo 8, o Senhor ainda acrescenta, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Ou seja, o Salvador Jesus Cristo não abandonará nenhum de nós, e Ele continuará a ensinar seu Evangelho, cumprir seus convênios, e chegará o dia em que todos os justos poderão retornar ao reino celestial e habitar com Deus para sempre. E no versículo 11 o Senhor diz assim, virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Então nós poderemos ir e receber todas essas bênçãos. No 12, eu sou aquele que vos consola. Irmãs e irmãos, às vezes, nós na correria do dia a dia, nas adversidades que enfrentamos, seja de doença, seja de trabalho, condições econômicas, enfim, às vezes ficamos deprimidos nesse mundo moderno, com tanta informação, com tanta correria, e buscamos consolo em todos os lugares às vezes. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu sou o Deus vivo, eu sou aquele que te consola. No 15, eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Irmãs e irmãos, o Deus a quem nós adoramos é Salvador Jesus Cristo, que foi enviado por nosso Pai Celestial para nos resgatar da morte. Que coisa extraordinária. E o Isaías, ele acrescenta no 17, nós estamos no capítulo 51. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, dizendo assim, olha,
vamos firme, vamos de novo. E aqui o profeta estava ensinando que haveria um tempo de restauração, que todos que seriam restaurados, que o Senhor resgataria seu povo e tudo mais. Quando eu ouço isso, eu penso de uma forma pessoal, eu fico pensando que o Senhor está dizendo para cada um de nós também, desperta, desperta, vamos, desperta. Eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho restaurado em nossos dias, através de 2 missionários, no ano de 1977. Quando eu li o livro de Mórmon, orei a Deus, recebi uma revelação dos céus que era a palavra do Senhor. Meu testemunho de que a salvação era só através de Jesus Cristo foi consolidada e fortificada. E eu vivi todos esses anos, procurei, me esforcei. Mas agora eu estou com 63 anos, sou um menino. Deixa eu contar algo para vocês bem interessante. Eu e minha esposa, nós estávamos conversando sobre o templo, né? Nós servimos no templo de Campinas. E no nosso grupo, assim, né? No turno da tarde que nós servimos, tem vários irmãos. E ela, como é que são os irmãos? Tem alguns irmãos que são um pouco mais velhinhos, né? Acima de 80, são 4. E depois vem os mais jovens, assim como eu. Daí começamos a rir, né? Os mais jovens são de 60 a 70. Eu achei tão engraçado, espero que você também ache, mas eu achei muito engraçado isso. Mas por que eu estou falando isso? O que eu estou dizendo para você é que não importa a tua idade, se você tem 14, se você tem 20, 40, 50, 60, 80, ouve a voz do Senhor dizendo através do seu profeta, desperta, desperta, levanta-te. Que possamos ter esse vigor espiritual de continuar vivendo o Evangelho. Eu sei que no mundo vamos ter muitas aflições, mas o Senhor venceu o mundo. Vamos com ânimo. No capítulo 52, diz assim no versículo 1, Sião, veste-te das tuas vestes formosas. O que seria isso? Nesse versículo está dizendo que nos nossos dias, né, nos últimos dias, o sacerdócio estaria novamente sobre a terra e seríamos vestidos pelo sacerdócio, simbolizando que o poder e a autoridade de Deus estaria novamente sobre a terra e para que todas as ordenanças fossem restauradas, que as famílias pudessem ser unidas para toda a eternidade. E então no capítulo 52, no versículo 2, diz assim, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, significando que tira esses pecados, essa procrastinação, tira tudo isso fora e serve o Senhor, levanta-te, ergue-te. E no 3 diz, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatado. Ou seja, o Evangelho está à nossa disposição, não precisamos comprar com dinheiro, com nenhum bem material, mas está ao alcance de cada pessoa, seja rico ou seja pobre, seja jovem ou seja idoso, seja homem ou seja mulher. O Evangelho está ao alcance de cada um de nós. O Senhor não revogou seus convênios. E o versículo 7 diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Irmãs e irmãos, aquele que é o portador das boas novas é o Salvador Jesus Cristo. E aqueles que anunciam isto são seus servos. Claro que está se referindo aos profetas em todas as épocas que têm pregado o Evangelho, em especial agora aqui nos últimos dias, que eles estão pregando o Evangelho incansavelmente em preparação para a segunda vinda do Salvador. Mas também, quão belos são sobre os montes cada um que anuncia a paz. Cada um de nós que anuncia o Evangelho, que anuncia a salvação. Então, quando você vive o Evangelho, é um bom exemplo para seu vizinho, para a comunidade que você vive. Você é um daqueles que Isaías viu e proferiu esta extraordinária profecia, né? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. As boas novas é que o Salvador vive
que o Evangelho foi restaurado em nossos dias através de apóstolos e profetas, de profetas vivos. E isso vale a pena, irmãs, conhecer, vale a pena viver por isso. O Senhor no versículo 8 fala assim, tornar a trazer Sião, e no 9 diz assim, remiu Jerusalém. Então vão ter dois centros, Sião e que é a Nova Jerusalém e Jerusalém. Dois centros durante o milênio, quando o Senhor estiver governando. O versículo 12, nós estamos falando tanto aqui de levanta-te, te ergue, vive o Evangelho, vive os convênios, mas o 12 fala assim, porque não saireis apressadamente. Eu quando li isso, eu fiquei pensando assim, olha, o Senhor está dizendo assim, vem fazer convênios comigo, mas não precisa querer agora, hoje, viver tudo de uma forma assim, impulsiva, sobrecarregada por tudo que você não viveu a vida toda. Não, vive cada dia, um dia depois do outro. Vive um dia depois do outro. E no versículo 13 o Senhor diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Isaías, ele sempre, quando ele faz essas profecias, nós encontramos, né, em muitas ocasiões, quase todas na verdade, dualismos, significando mais de uma coisa. É claro que ele está falando aqui do Salvador Jesus Cristo, aquele que agiria com prudência, que será exaltado, é exaltado na verdade, mas também está fazendo a profecia, podemos entender aqui, do profeta Joseph Smith, que nos últimos dias foi levantado como profeta, vidente e revelador, para restaurar o Evangelho em nossos dias. Algo maravilhoso para você pensar. E no 14, ele fala especificamente do Salvador, que diz assim, como pasmaram muitos à vista de ti, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então o Senhor estava, o profeta Isaías, ele estava falando que chegaria o dia em que o Salvador viria a esta terra e ele faria a expiação por todos nós. Ele seria ofertado como aquela ovelha que foi ao matador e não reclamou, como nós vimos hoje já. As Escrituras, irmãos, irmãs, nos fazem sentir assim esperança que nós podemos nos aperfeiçoar em Cristo, esperança de que um dia poderemos receber todas as bênçãos, mesmo sendo imperfeitos como somos, devido à expiação do Salvador. A expiação tem o poder, a capacidade de preencher todas as lacunas que estão incompletas em nossa vida. Ela tem a capacidade de limpar-nos de todos os pecados, de todas as ofensas, omissões, e de tudo que nos separa de Deus. E isso é de uma coisa extraordinária. Isaías, ele é um profeta que ele foi tão citado porque ele falava tão claramente sobre o Salvador. E aqui no capítulo 53, ele fala muito sobre o Salvador Jesus Cristo, diz assim, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha forma nem formosura. E olhando nós para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos. Está dizendo assim que uma árvore, né, um caulezinho, quando sai um broto novo, que o Senhor era como um broto novo, como uma raiz nova. Não tinha nada diferente nele que nós pudéssemos assim dizer, nossa, é o Salvador. Ele nasceu como um mortal aqui nesta terra, embora tivesse o poder vindo de Deus para dar sua vida e tomar novamente. A única pessoa que era filho de um mortal, que é Maria, e de um imortal, que é nosso Pai Celestial. No 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Profetizando do Salvador que viria, que expiaria por todos nós, seria rejeitado por seus próprios discípulos, que o negariam,
que sairiam fugitivos quando ele foi preso. Lembra disso? E ele tinha que enfrentar, ele tinha que pisar o lugar sozinho. No 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Lembra, cada vez que você estiver se sentindo muito mal, lembra que o Senhor pagou por essas tuas dores. Exerce fé no Senhor para receber paz que vem dos céus. No 5, porém ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos os pecados que nós tivemos e nos arrependemos, o Senhor pagou. Agora é que possamos nos esforçar para não pecar mais, para viver em retidão, para poder ser dignos de todas as bênçãos. Lembra que o Salvador tem pago por nossas faltas. Tá bom? No 6, todos nós como ovelhas andamos desgarrados, cada um se desvia pelo seu caminho, porém o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando eu leio isso daqui, eu fico pensando, irmãos, irmãs, em 2 Nef 9, que o Senhor fala assim, nos ensina, né, que se não tivesse o Salvador Jesus Cristo, todos nós, ao morrermos, estaríamos nas mãos de Lúcifer e seríamos chamados de diabo, como Lúcifer é o diabo. Mas o Senhor, ele foi lá e resgatou a todos nós. 7. Ele foi oprimido e ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Então o Senhor foi lá e quando foi perguntado, ele não falou nada. Ele continuou firme. Que coisa extraordinária. No 8, da opressão e do julgamento foi tirada. Quem contará o tempo de sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido. No 10, porém o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado. Verá a sua semente e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos e irmãs, nosso Pai Celestial, que nos ama tanto, quando nos apresentou o plano de salvação, que como parte desse plano nós deveríamos nascer aqui na mortalidade, numa terra como esta, ele também apresentou o Salvador que nos redimiria. E nós nos rejubilamos. Nós todos, na existência pré-mortal, amávamos o Salvador Jesus Cristo intensamente. Ele é o nosso grande exemplo. Todos queríamos ser como ele e como nosso Pai Celestial. Mas, ao nascermos nessa terra, recebemos o véu do esquecimento. Não nos lembramos da existência pré-mortal. E aqui, na jornada da vida, nós temos a oportunidade de ver pela fé e nos aproximarmos mais uma vez do Salvador Jesus Cristo. Que possamos buscá-lo de todo o coração, poder, mente, força, e andar em retidão, fazer convênios com eles, ter o Salvador como nosso Pai, sermos chamados de filhos de Cristo, seus discípulos. É algo maravilhoso, não é? Pá, muito bom. Então Isaías ele é chamado assim porque ele é tão citado, porque ele falava tanto sobre o Salvador. No capítulo 54, um versículo que me chama muita atenção é o 2. Alarga o lugar da tua tenda e fixa bem as tuas estacas. As tendas, ela tinha aquelas estacas centrais assim, né, que passava corda por cima e ali passava-se a lona e esticava toda ela. O Senhor está dizendo, alarga as tuas estacas. Isso é uma menção que nós deveríamos, uma referência aos últimos dias, que a igreja, né, de Jesus Cristo, dos santos últimos dias, seria estabelecida com estacas sobre a terra. Estaca é uma região geográfica formada por várias alas e ramos, várias congregações, várias capelas, e formando um grupo, né, uma região geográfica onde homens seriam chamados para presidir e ter a autoridade do sacerdócio
para ofertar todas as bênçãos do Evangelho de salvação e exaltação às pessoas desta região. Não é algo extraordinário? E uma referência aqui aos últimos dias. Onde estão as estacas? Onde estão as estacas que Isaías fala? Elas estão na igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias. Entra aqui nas citações, na descrição do vídeo, e você vai poder aprender mais sobre nossas crenças. No 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, será chamado Deus de toda a terra. Lembra que essa menção a marido, na antiga Israel o casamento era de suma importância. E uma mulher, ao se casar e ter filhos, ela era muito honrada. Tanto é que elas todas queriam se casar e queriam ter seus filhos e continuar. Mesmo também, porque na lei que existia lá, quando a mulher não tinha filhos e o marido morria, ela ficava desamparada. E ao ter seus filhos, então ela teria progênie, ela teria direito às heranças e tudo mais. Irmãos e irmãs, o Salvador, através do seu profeta Isaías, né, e o Salvador também faz várias analogias assim, ele faz o convênio do casamento entre homem e uma mulher. E um símbolo de que o povo do convênio estava associado ao Salvador e que ele não quebrava esse convênio, como nós já falamos hoje aqui. O versículo 13, olha que nós que somos pais, avós, né? E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Imagina que época extraordinária, né, para se viver. No 55, fala de água. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui quando fala das águas, devemos lembrar que aqui é um símbolo do Salvador, que é a água viva, o pão da vida. Para se achegar ao Salvador e receber seus convênios e todas as bênçãos, isso não é comprado com dinheiro. É comprado, é adquirido através de um viver reto, com fé em Cristo, e tendo uma vida reta diante dele, fazendo convênios com eles. O que está dizendo, o que está ensinando este versículo? Que o Evangelho de Jesus Cristo está ao alcance de todas as pessoas. Em 3, porque convosco farei um convênio eterno, ou seja, os convênios do Senhor estão à disposição de todos nós, se o desejarmos. No 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãs e irmãos, eu e você, todos nós, temos a oportunidade de viver o Evangelho. Quando? Agora, neste momento. Procure se aproximar do Senhor enquanto está perto. Procura viver o Evangelho enquanto você tem a influência do Espírito Santo. Enquanto você não está em trevas. Fortalece o teu testemunho diariamente, através do estudo das Escrituras, de um viver reto. Por que, irmãs e irmãos? Porque no teste da mortalidade, o grande teste que nós fazemos é ver se nós seríamos fiéis aos convênios que seriam nos dados através do Salvador Jesus Cristo e nosso Pai Celestial, né? Tudo que Pai Celestial, nosso Pai Celestial faz é através de Jesus Cristo. Por isso que nós falamos de Jesus Cristo. E no Isaías 55, 8 e 9 fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, irmãs e irmãos, esse versículo ele é bem conhecido, né? E mostrando assim que nós, eu e você, precisamos viver num nível mais elevado de vida.
precisamos nos achegar ao Senhor, precisamos buscá-lo. No 56, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. Às vezes, irmãs e irmãos, eu e você, nós damos valor para tantas coisas que não tem nenhum valor. Às vezes, dedicamos nossa vida a coisas que não tem nenhum valor. Agora, as coisas que realmente têm valor, que é o Salvador Jesus Cristo, os convênios que Ele nos oferece para termos vida eterna, para termos famílias eternas, isso é de valor. E nós devemos tomar muito cuidado para termos um nível mais elevado de vida, para que a nossa visão possa se ver mais longe, que possamos almejar aquelas bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó, de ter famílias eternas e de ter vida eterna, de resgatar nossos ancestrais e aí vai. E não nos perdermos nas coisas do mundo. Por mais que possamos ser eloquentes, por mais que possamos pensar ser inteligentes, por mais títulos acadêmicos que possamos ter, por mais riquezas que podemos ter, tudo isso é vaidade. O que realmente importa é que nós possamos nos aproximar do Salvador, exercer fé nele e guardar os convênios, caminhar no caminho do convênio, como diz o presidente Nelson. Isso é a coisa que mais importa para cada um de nós. Para encerrar, no capítulo 57 diz assim: parece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é recolhido antes do mal. Entrará na paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Os justos, ao partirem desta terra, eles irão para o paraíso. E lá terão paz, uma paz duradoura. Irmãs e irmãos, lembra que nós temos falado tanto de João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lembra desta passagem? Essa paz que nós ansiamos e podemos começar a recebê-la aqui, nós a teremos assim que partimos desta terra, pois seremos cheios do Espírito e gozaremos desta paz conosco. Mas os ímpios não a encontrarão. Os ímpios buscam paz em tudo que é lugar, mas não encontram a paz duradoura. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. A mensagem é que Jesus Cristo vive, Ele é nosso Salvador, nosso Redentor. Ele pagou por nós o preço que nós não poderíamos pagar, para que pudéssemos um dia retornar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados. Tchau, irmãs, irmãos, cuidem-se, tenham uma ótima semana. Tchau. Não esquece de dar um like, não esquece de dar um comentário. Tivemos tantos comentários no último vídeo, foi tão maravilhoso. Respondi a todos. Tchau, cuide-se bem.